sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 8ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador César Godoy para que faça a leitura do artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Obrigado, vereador. A todos que se fazem presentes nesse plenário, a todos que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos. Senhores vereadores, a cópia da ata da 7ª reunião ordinária foi enviada a todos. E, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 7ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 7ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 7ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 74/2019 do GAPRE encaminha projetos de lei. Através do presente, em anexo, encaminhamos projetos de lei 253 e 254/2019 com as respectivas justificativas. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 253/2019 do Executivo Municipal ratifica termo de convênio de estágio número 001/2019 que entre si celebram o município de São Bento do Sul e a Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia São Fidélis Limitada. Projeto de lei 254/2019 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do IPRESBIS. Ofício 74/2019 da Secretaria Municipal de Educação. Excelentíssimo senhor Peter Alexandre Knoibiller, presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Prezado senhor, conhecer e respeitar os símbolos nacionais, bem como o respeito pela nossa pátria, devem ser princípios e valores obrigatoriamente aprendidos e exercitados desde a mais tenra idade. Com este propósito, a Secretaria Municipal de Educação, por meio de suas unidades educacionais, retorna à iniciativa das sessões cívicas mensais por considerar a importância desse ato para a comunidade são-bentense. Temos a honra de convidar a Vossa Excelência, bem como os vereadores que compõem esta Câmara Municipal, para prestigiar a primeira sessão cívica deste ano, que acontece no dia 12 de março de 2019, terça-feira, às 9 horas, no auditório da Secretaria de Educação. Anexo segue também as datas e horários do cronograma anual. Certos de contarmos com sua valorosa presença, aproveitamos o ensejo para apresentar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Rosmarie Ivane Strack Cândido, secretária de Educação. Ofício EMAB 38/2019. Ao presidente da Câmara de Vereadores, Peter Alexandre Knoibiller, encaminha documentos. Estamos encaminhando o balancete mensal de janeiro de 2019 da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul, EMAB, sendo que tínhamos, atenciosamente, Wilson Altivo Torres Fener, diretor e presidente da EMAB. Requerimento número 132/2019 de Peter Alexandre Knoibiller, solicitando a tribuna popular livre para o dia 18 de março para o senhor Padre Mário Tito Angioletti, com o assunto Campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Requerimento de informação 132/2019, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia ao SAMAI, requerendo informações sobre a captação de água no bairro Brasília, próximo à sua recreativa, e se foi realizado o desassoreamento do local. Requerimento de informação número 133, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras, requerendo informações sobre a quantidade de matéria-prima utilizada para ensaibramento das vias nos anos de 2017, 2018 e 2019. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 253 e 254 do Executivo. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de janeiro da EMAB. Coloco em discussão única o requerimento de informação número 132, de autoria do vereador Nivaldo Bogo, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento tem por objetivo atender a diversos questionamentos feitos
feitos por diversos munícipes, e até sabemos até que se cogita a questão de uma captação do Rio Negro, futuramente talvez, e até para saber se não há a possibilidade de voltar a ser utilizado onde era captado antigamente. Então, eu vou aguardar as respostas do requerimento para daí me manifestar de forma mais extensa, talvez daí na sequência. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me coloco favorável ao requerimento de informação 132, 2019. Só queria acrescentar alguns pontos em relação aos questionamentos feitos pelo vereador, né, já para antecipar. Com relação à captação de água do bairro Brasília, até 2004, São Bento era abastecido pelo Rio Negrinho, nesse local, nessa captação de água do bairro Brasília, que fica próximo, né, à Vila Centenário e à entrada da Coab Nova. Em 2004, inaugurou a nova captação de água que traz água do Rio Vermelho, né, que foi um projeto que foi feito aí para trazer água lá do Rio Vermelho, são 10 quilômetros de tubulação, que é um manancial com maior capacidade para atender o município. Desde lá, a captação do bairro Brasília foi desativada, ou seja, ela não é utilizada. E na época ela já estava, o SAMAI foi criado em 1966, ele começou a operar em 1970, então a tubulação da captação é dessa época, em 70 ele começou a operar, então é de 68, 69 foi implantada a tubulação. E para os senhores terem uma ideia, essa tubulação ela vem em linha reta, do ponto de captação até a estação de tratamento aqui no Parque 23 de Setembro. Então, depois disso, né, tem terrenos ali que foram vendidos, foi construído casa em cima. Eu lembro quando o Hiper Germânia foi fazer a construção ali, o SAMAI teve que desviar, a tubulação passava no meio daquele terreno onde hoje está o Hiper. E aquela tubulação, toda tubulação tem um tempo útil de vida, né? E principalmente se ela não está sendo utilizada, se ela estiver sem utilização, ela fica mais prejudicada ainda no seu tempo de vida. Então, não há possibilidade de reativar a captação com essa adutora que existe de lá até aqui, porque ela já não traria mais a água até a estação de tratamento do SAMAI. Existe a possibilidade de buscar água lá novamente, sim, desde que se faça uma nova captação, né? Tem que trazer, daí não mais em linha reta, daí vindo pela Wunderwall, né? Toda uma nova tubulação para poder utilizar aquele ponto como manancial de água. E ele continua sendo um rio, né, que tem a sua vazão lá e que poderia ser utilizada. Quanto ao desassoreamento do local, não foi feito, né? Não foi feito desassoreamento lá, tanto é que a lagoa era bem maior, agora ela está mais, se for lá ver, está o leito do rio praticamente como era, não está mais a lagoa porque não foi feito um trabalho de desassoreamento. E que fala em caso do local não ser o ponto de captação, justificar os motivos. Então, isso, né, vai vir justificado, mas hoje é por isso, porque não havia necessidade de manter 2 pontos de captação e não havia, na época até se falava, deixar ele em stand-by, né? Aconteceu um problema no Rio Vermelho, liga a bomba do Rio Negrinho, mas você deixar a tubulação sem pressão, sem água circulando, ela vai deteriorando, então não é viável tecnicamente. Então, ela foi desativada lá em 2004, a gente já está falando aí de 14 anos sem utilização, o ponto pode ser utilizado para captação de água, mas não através dessa tubulação que vinha de lá. Então, mas eu me coloco favorável para que essas, né, explicações venham por escrito oficialmente. Continue a discussão. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, só quero fazer algumas contribuições também a respeito desse ponto de captação. Em 2005, 2006, tivemos um problema de seca muito grande, e que houve diversos problemas, diversas tentativas de solução. E uma daquelas foi justamente essa captação da Centenário ali. E eu lembro que a vazão de água já era baixíssima, mas, mesmo assim, nós procuramos deixá-la ainda em stand-by para uma necessidade de se fazer, de se usar na eventualidade de uma seca mais prolongada, lá no manancial do Rio Vermelho. Ele é possível, de fato, o problema da tubulação, hoje em dia, naquela época ele já tinha sido desativado e eu imagino que hoje não tem a mínima condição de usar aquilo lá. Para fazer a captação de lá, vai ter que fazer
um adutor e uma drenagem, vai ter que escavar tudo de novo para ter capacidade de reservar água lá. Né? Mas é uma alternativa. É uma alternativa que existe, está lá, tal, mas que, de fato, se for o caso, vai demandar bastante investimento se for para colocar em prática de novo. Nós fomos ver naquela época, corria filete de água ali, era muito pouco. Mas só para dar esses esclarecimentos, que isso aí, a gente analisou isso em 2005, 2006, sobre a possibilidade de uso dela. Naquela época ainda dava para usar a tubulação. Hoje acho que não dá mais. Passados já 14 anos, não tem mais possibilidade. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento requerimento de informação número 132 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 132. Em discussão única, o requerimento de informações número 133/2019, de autoria do vereador Nivaldo Bogo, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento também tem o objetivo de buscar algumas informações, visto que se percebe que as vias estão carentes de saibro e, inclusive, por algumas vezes ouvi o secretário de Obras reclamando da falta do material, né? E aí nós precisamos saber, então, o requerimento solicita as quantias que foram adquiridas em 2017, 2018, e também o que já foi adquirido e a previsão para 2019, os valores que são pagos e também o fornecedor, até porque a gente tem uma base de como medir a situação, se realmente o consumo está menor do que outras épocas ou ocorre a má utilização. Porque temos os números aí de 2013, 2014, então com as informações desse requerimento a gente pode ter uma noção de o que ocorre de fato, se está sendo economizado o saibro ou se ele podia ser utilizado de forma diferente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 133 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 133 de 2019. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 247 do Executivo. Em discussão? 247, que altera a Lei Municipal 4.022, de dezembro de 2018. É o projeto que trata das parcelas, do envio das parcelas, da alteração das parcelas da APAI. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 247 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 247 de 2019. Em segunda discussão, projeto de lei número 80 de 2019 do Legislativo Municipal, autor Marco Rodrigo Redlich, que denomina Luiz Veu, servidão do município. Com a palavra, vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então o projeto de lei 80, ele trata da denominação de Luiz Veu, uma servidão de passagem no município, uma lateral da rua Teresa Pauli, no bairro 25 de Julho. Então, eu só vou fazer a leitura aqui da biografia apresentada junto ao projeto de lei sobre Luiz Veu, que é a pessoa homenageada. Ele nasceu em 21 de abril de 1918, filho de Clara Veu e Gustavo Veu, e sempre morou em São Bento do Sul.
Ele sempre residiu na Estrada das Neves, 1285, terreno esse propriedade dele que fazia em linha reta com a Rua das Neves até Teresa Pauli, onde se encontra hoje a servidão que estamos sugerindo a nomeação. Sempre se dedicou a causas sociais e humanitárias da cidade e foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Bento do Sul, onde trabalhou por 2 anos. Participou ajudando ativamente na construção da Igreja Matriz, por várias ocasiões assessorou o representante do Consulado da Alemanha, Sr. von Seckendorf, em São Bento do Sul, guiando do Porto de Santos os alemães vindos para a nossa cidade, inclusive sempre de forma voluntária, sem ter recebido qualquer remuneração. Então, esse é um pequeno histórico do Luiz Véu, que, né, a partir desse momento, se aprovada a lei pelos nossos pares aqui, vai denominar uma servidão de passagem localizada na 25 de julho. Continue a discussão. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador pela apresentação desse projeto e denominar uma das ruas do nosso município, ou uma servidão, com o nome de Luiz Véu. Nós tivemos a oportunidade, moleque ainda, mas ter a oportunidade de conhecer o senhor Luiz Véu. Inclusive, trabalhou muito na área, no setor rural, agrícola e desenvolveu diversas atividades, inclusive com apicultura, e uma das pessoas muito influente na Associação de Produtores Rurais em São Bento do Sul, foi um grande incentivador. Nós o conhecemos, tivemos o prazer de conhecê-lo. E acho importante perpetuar na memória e na história de São Bento do Sul o nome do seu Luiz Véu. Eu acho que se faz justiça a um cidadão que muito colaborou, principalmente no setor agrícola em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação o projeto de lei número 80 do Legislativo e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 80 de 2019. Em segunda discussão, projeto de lei número 81, 2019, de autoria do vereador Marco Redlich, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de São Bento do Sul, APROSUL. Com a palavra o vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então esse projeto de lei trata da declaração de utilidade pública da Associação de Produtores Rurais de São Bento do Sul, APROSUL. Eles vêm realizando trabalho há alguns anos já no município e mais destacadamente com relação a fornecimento da merenda escolar de produtos agrícolas que são produzidos aqui. É uma associação que reúne diversos produtores, né, junta toda essa produção para poder fornecer, por exemplo, para a alimentação escolar no município de São Bento do Sul. No ano passado, a gente já tratou aqui de uma cedência de espaço para eles realizarem as atividades lá no Rio Vermelho, e agora eles juntaram, então, toda a documentação necessária para ser declarada de utilidade pública. Então, eles já têm o tempo de entidade necessário e todos os documentos foram apresentados conforme a lei. Então, eu entendo que hoje seja possível a gente aprovar esse projeto declarando a APROSUL utilidade pública municipal. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação o projeto de lei número 81, 2019, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 81 de 2019. Senhores vereadores, estão inscritos à palavra livre 8 vereadores, e eu concedo a cada um o tempo de 7 minutos para as suas manifestações. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Antes de começar a palavra livre, no dia 14, agora vem a secretária de Educação. Ela confirmou já, né? Como é que o senhor pensou em a gente fazer essa conversa com ela? Vereador, nós tínhamos traçado algumas possibilidades, né? Entendo que uma vez que o requerimento, a solicitação, aliás, a convocação para a secretária foi feita, devamos mesmo utilizar o tempo da sessão, durante a sessão ordinária. O nosso regimento fala em sessões ordinárias para a manifestação da secretária. Então, vai ser ela virá aqui e trará as manifestações durante a sessão. Tá bom, obrigado.
Retornando, então, a palavra livre. 8 vereadores inscritos, 7 minutos para cada vereador se pronunciar. E eu solicito ao vereador Marco Redlich, secretário, para que faça o sorteio do primeiro vereador a utilizar a tribuna. 5. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. O senhor tem o tempo de até 7 minutos, vereador.